apóstolos. A primeira pergunta a ser respondida é: o que é um apóstolo? A palavra apóstolo literalmente significa enviado. Essa palavra ela aparece algumas vezes no Novo Testamento, como por exemplo em João capítulo 13, versículo 16, quando é dito: em verdade, lhes digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Essa palavrinha que aparece aqui, que foi traduzido por enviado na língua portuguesa, é maior do que o seu senhor, nem o enviado. A palavra enviado é a palavra apóstolos. E nesse ponto há um sentido comum em que todos os cristãos são apóstolos. Porque todos nós somos enviados a pregar o santo evangelho. Mas certamente esse não é o sentido de Paulo aqui nesse texto. Porque a palavra apóstolo ela também ganhou um outro sentido. E o sentido de Paulo aqui certamente não é o sentido abrangente, geral, que pode ser aplicado a todos os cristãos. Porque se esse fosse o caso, Paulo não teria dito assim: ele concedeu alguns. Antes ele teria dito: Deus concedeu todos para apóstolos. Dessa forma, o apóstolo Paulo limita esse dom a um grupo específico de pessoas. O texto claramente está apontando para este grupo específico de pessoas que foram comissionadas por Cristo para um propósito específico. A pergunta a ser respondida nesse momento é possível ter apóstolos hoje? Prontamente eu respondo que não. Não é possível existir apóstolos nos dias de hoje. As razões para não haver apóstolos nos dias de hoje repousam sobre o fato de que o apóstolo ou os apóstolos do Novo Testamento cumpriram a sua função no primeiro século. Bom, se eles cumpriram a sua função e a sua função determina se existem apóstolos hoje, então qual é a função de um apóstolo? Para que serve esse tal de apóstolo? E essa pergunta é de fundamental importância, porque hoje, ainda hoje, muitas pessoas tomam para si esse título. Existem muitos pseudos apóstolos espalhados por aí. Mas será que esses apóstolos modernos estão cumprindo a finalidade pela qual Deus constituiu apóstolos na igreja de Cristo? Certamente que não. A função de um apóstolo foi descrita lá no capítulo 2, versículo 20, texto que nós já estudamos. Esse texto diz que a igreja que é composta por judeus e gentios, essa igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E com base nesse texto, encontramos a finalidade do dom apostólico. Apóstolos, então, foram concedidos à igreja para que eles lançassem os fundamentos, os alicerces sobre a qual a igreja seria edificada. Os apóstolos foram diretamente comissionados pelo próprio Cristo para lançarem os fundamentos. E a igreja hoje é edificada sobre esses alicerces. Esses alicerces são as doutrinas que recebemos hoje dos apóstolos, que estão registradas nesse livro. Os apóstolos, eles escreveram essas cartas, ou até mesmo livros, inspirados pelo Espírito Santo. E as doutrinas que estão contidas nesse livro devem ser seguidas por todos os cristãos em todas as eras. É preciso dizer que, após o encerramento do cânon, ou seja, quando esse livro se completou, o dom apostólico perdeu a razão de existir. Simplesmente porque ele cumpriu o seu papel na igreja. Sendo assim, toda igreja genuinamente cristã é uma igreja apostólica. Essa igreja é uma igreja apostólica, porque ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Você consegue perceber a loucura de afirmar que existe apóstolo nos dias de hoje? Isso é loucura, sabe por quê? Porque se houver apóstolos hoje, isso necessariamente significa que os alicerces estão sendo ainda lançados. Eles não estão prontos. E isso inevitavelmente nos levará a afirmar que o cânon ainda está em aberto e que novas revelações ou novas doutrinas poderão ser adicionadas a esse livro. Isso é heresia. Bem, essa razão por si só já é suficiente, mais do que suficiente, para provar que não há mais apóstolos nos dias de hoje. Porém, há outras razões que confirmam a inexistência de apóstolos nos dias de hoje.
A Bíblia nos aponta para a necessidade da presença de alguns requisitos para que alguém seja um apóstolo. Não era fácil ser apóstolo naqueles dias. Não bastava você afirmar como fazem os apóstolos modernos. Eu sou um apóstolo. Acordei de manhã, coloquei uma roupa, um chapéu de apóstolo, e eita, eu sou apóstolo. Não é assim que funciona. Há requisitos para que alguém seja um apóstolo. Mas quais são os requisitos necessários para que alguém seja um apóstolo? O primeiro requisito é ter visto Cristo ressurreto. É ter visto Cristo ressurreto. Lembra que Judas morreu? Judas era um dos 12. Agora era preciso colocar outro no lugar dele. Então, lá em Atos capítulo 1, versículo 21 e 22, os discípulos se reuniram, os apóstolos se reuniram para escolher outro para colocar no lugar de Judas. E Pedro diz assim, lá em Atos capítulo 1, versículo 21 e 22. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam o tempo todo, olha o critério quanto à escolha do novo apóstolo, é necessário que dos homens que nos acompanharam o tempo todo, andaram junto com eles, viram, presenciaram muita coisa, acompanharam o tempo todo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas. O substituto de Judas necessariamente precisava ter acompanhado os discípulos desde o batismo de Jesus, lá por João Batista, quando inicia o seu ministério, até a sua ressurreição. E Pedro encerra dizendo o seguinte: e um destes se torne testemunha conosco da ressurreição de Cristo. Era preciso ter visto o Cristo ressurreto. Ah, eu sou um apóstolo. Você viu Cristo ressurreto? Me desculpa, você não pode ser um apóstolo. Quando você olha lá para 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1, o apóstolo Paulo precisou provar para a igreja de Corinto e para as outras igrejas, na Galácia também, que ele era um apóstolo. Ele era constantemente acusado de não ser um genuíno apóstolo, como você bem sabe. Ele é um apóstolo tardio. Ele não andou com os 12. Ele foi chamado, vocacionado depois, comissionado depois. Mas lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1, o apóstolo Paulo ele diz que possui os direitos de apóstolo. E nesse mesmo versículo ele diz que viu Cristo, o Senhor. Ele diz assim: será que eu não sou um homem livre? Não sou um apóstolo? E há uma pergunta retórica agora. Não vi Jesus, o nosso Senhor? Eu vi Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, eu sou um genuíno apóstolo. Eu sou um verdadeiro apóstolo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, ele se encontrou com o nosso Senhor Jesus ressurreto. E naquele momento, o Senhor o comissionou. Mas há um segundo requisito para que alguém que afirme ser apóstolo precise cumprir. Ele precisa ser comissionado e receber revelação direta de Cristo. Ele precisa ser chamado ou comissionado pelo próprio Cristo e receber revelação direta dele. Quando você lê Mateus capítulo 10, do versículo 2 ao 4, ali você encontra o comissionamento dos 12 apóstolos, onde Jesus chama os apóstolos para si. Está registrado nesse texto. Nós sabemos, por ler a Bíblia, é claro, que todos os discípulos foram testemunhas oculares dos feitos e dos ensinamentos de Jesus. Os discípulos de Jesus andaram com ele 3 anos. Acompanharam Jesus por quase 3 anos no seu ministério. Eles viram sinais, milagres, presenciaram Jesus ressurreto. O apóstolo João escreve lá no finalzinho da sua carta que ele escreveu alguns sinais naquele livro para um propósito específico. Jesus realizou na presença dos discípulos muitos outros sinais. Eles acompanharam, eles viram, eles andaram com Cristo. Eles andaram com um grande mestre. Isso era necessário para que alguém se tornasse um apóstolo. É interessante que isso está muito claro na mente de Paulo. Paulo era considerado, como eu disse anteriormente, um apóstolo abortivo, um apóstolo fora do tempo. Vale lembrar, mais uma vez, que Paulo não acompanhou os discípulos nesses 3 anos de ministério de Jesus na terra. E certamente, isso colocaria o apostolado de Paulo em xeque.
Ele não andou com os discípulos. Ele não caminhou com Jesus por 3 anos. Ele não passou pelo seminário de Cristo. Mas se você se lembrar, em Gálatas capítulo 1, do versículo 11 ao 24, Paulo deixa muito claro que ele recebeu a sua mensagem não de homem algum, mas que recebeu diretamente do próprio Cristo por revelação. Você pode ler isso depois na sua casa. Paulo também diz nesse trecho que depois da sua conversão, ele não subiu para Jerusalém para receber informações, doutrinas dos apóstolos. Antes, ele foi para Arábia e Damasco. E ali ficou 3 anos recebendo revelação direta de Cristo. É verdade que ele não andou com os discípulos, mas ele esteve com o Cristo ressurreto por 3 anos e ali ele recebeu a revelação que foi registrada para nós em muitas das suas cartas, em todas as suas cartas. Paulo sabia que era preciso ter sido comissionado e recebido revelação direta de Cristo. Exatamente por causa disso que ele registrou essas informações que estão presentes na carta dele aos Gálatas. Com isso, Paulo prova para aquela igreja, para aqueles irmãos, principalmente por conta dos ataques dos falsos mestres, ele prova que ele é um genuíno apóstolo de Cristo. O terceiro e último requisito para que alguém seja um apóstolo é o requisito de ser seguido por sinais e maravilhas. Um apóstolo é seguido por sinais e maravilhas. Lembra de Marcos 16:16? Os sinais seguirão os que creem. Como bem sabemos, os demais apóstolos, eles receberam autoridade para realizar esses sinais e prodígios. Por onde eles passavam, eles realizavam sinais e prodígios. E muitos desses sinais foram registrados na palavra de Deus. Vale lembrar que a sombra de Pedro curava. As pessoas levavam as roupas até Paulo e as pessoas eram curadas. Lembra do menino que dormiu no sermão de Paulo? E um alerta para você, né? Se você dormir, olha o que pode acontecer. Ele dormiu, caiu, morreu. Paulo desceu e ressuscitou o menino pelo poder de Deus. João estava andando lá no templo, na porta do templo Formosa, junto com Pedro. Aí, de repente, um coxo, um aleijado, pedindo dinheiro, esmola. E o que Pedro faz? Eu não tenho ouro e não tenho prata. Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro não falou assim, deixa eu orar para ver se você tem fé. Se você tiver fé, você vai levantar e vai andar. É o que os apóstolos modernos fazem, né? Ele ora por alguém enfermo, e se esse alguém enfermo não for curado, adivinha? Faltou fé para você. Tenha mais fé. Mas não era assim naqueles dias. Aquele coxo, ele não pediu para ser curado, ele queria dinheiro. Então, não foi com base na fé deles, foi com base no poder de Deus que atuava na vida dos apóstolos. Sinais e prodígios e maravilhas devem estar presentes na vida de um verdadeiro apóstolo. Lá no capítulo 12, verso 12, Paulo está escrevendo aos irmãos em Corinto. Nessa sua segunda carta, Paulo estava sendo acusado de ser um falso apóstolo. Ele precisava se defender. Então, ele escreve uma parte de 2 Coríntios para provar que ele é um verdadeiro apóstolo. Por quê? Porque se Paulo não é o verdadeiro apóstolo, então todo o seu ensinamento pode ser descartado. Então, ele precisa provar, não é orgulho, não. É por causa do Evangelho. Então, ele escreve assim, lá no capítulo 12, versículo 12. Ele está respondendo aos ataques. Veja só o que ele diz. Pois as minhas credenciais de apóstolo, ele pegou a carteirinha de apóstolo dele, né? Mostrou lá. Minhas credenciais de apóstolos foram apresentadas no meio de vocês, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Quais são as credenciais? Sinais, prodígios e maravilhas. E com base em tudo que nós acabamos de ver, podemos, com toda a segurança, sem medo nenhum, afirmar que não existe mais apóstolos hoje. Não precisa ter medo, não. Não existe mais apóstolo. Tudo que você vê na televisão é tudo pseudo-apóstolo. Também ficou claro para nós que a função do apóstolo é lançar os fundamentos, nos entregando as doutrinas que devemos defender e crer ainda hoje.